Então, pessoal, certamente você tem visto aí na internet, principalmente no Twitter, ou X, como você preferir, uma campanha feita por dubladores brasileiros contra a questão do uso de inteligências artificiais para dublagem. Você certamente já viu coisas sendo feitas nesse sentido, uma tecnologia muito promissora, uma capacidade fenomenal. Aliás, a gente já tem visto o uso disso para dublagem até em tempo real, né? Você viu certamente também o discurso do Javier Milei sendo dublado em outros idiomas com a própria voz dele ali. Uma coisa impressionante, né? E o pessoal, claro, da dublagem já está sentindo um certo temor em relação a isso, com medo de perder as suas vagas de trabalho e por isso, então, estão fazendo uma campanha midiática, até nas redes sociais e tudo mais, clamando por regulamentação no uso da inteligência artificial. É aquela história. Não tem jeito, quando a tecnologia chega, com certeza ela muda tudo o que existe e quem tem o seu lugarzinho cativo ali bagunçado por essa tecnologia, tende a combatê-la ao invés de se adaptar à nova realidade que, como sempre acontece, é irreversível. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre essa questão, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui tem sido levado a cabo pela campanha aqui Dublagem Viva, né? Um movimento que reúne vários dubladores brasileiros aí e tudo mais, né? O Sérgio Cantu é um dos principais líderes dessa campanha aqui e tudo mais, e certamente você viu isso, errei o vídeo aqui que é do próximo segmento, mas certamente você viu aqui no Twitter, né, realmente vários dubladores aqui falando a esse respeito, apoiando esse negócio de dublagem viva. Aqui tem essa postagem, né, que aparece nesse site que é Dublagem Brasileira, nessa página, dizendo o seguinte: não quero assistir conteúdo dublado gerado através de inteligência artificial. Os dubladores não podem ser silenciados pela inteligência artificial, né? Então, realmente tem uma repercussão muito grande a esse respeito aqui e tudo mais, e trazendo luz sobre essa questão. Mais uma área, dentre várias outras, né, que vão acabar sofrendo de alguma forma por conta da inteligência artificial. A gente já vê isso na área dos roteiristas, os roteiristas já reclamaram a esse respeito, também os ilustradores, esses então, nossa, os dias estão contadíssimos mesmo, porque o que nós temos visto em matéria de inteligência artificial realmente é impressionante, e agora temos também o pessoal dos dubladores, da dublagem, do voice over e tudo mais, né? Não só eles, aí eu tratei recentemente, inclusive, a respeito dos influencers digitais que estão sendo substituídos por inteligência artificial, principalmente no que se refere a fazer propaganda publi, né, que eles chamam, divulgação de produtos nas redes sociais e tudo mais. Então, de fato, aqui, essa notícia traz repercussões de outro tipo aí de inteligência artificial, por exemplo, a galera da greve dos roteiristas que aconteceu lá em Hollywood e tudo mais, e aqui no Brasil tem então a classe dos dubladores se organizando para pedir a regulamentação do uso de inteligência artificial para essa área aqui, né? Então, realmente, a inteligência artificial tem conseguido replicar vozes humanas de uma forma muito precisa, assustadoramente precisa, conforme eles colocaram aqui, e algumas distribuidoras já estão trabalhando com empresas que fornecem essa tecnologia aí, né? Então, realmente, ele disse o seguinte aqui, o senhor Sérgio Cantu, que é um dos principais líderes desse movimento aqui, Dublagem Viva, né? Ele falou aqui, ó: olha, eu acredito que já está começando essa tendência aí, né, com alguns projetos que não são dublados totalmente por inteligência artificial, mas que estão usando alguns recursos aí, e tem alguns estúdios que estão sendo procurados por empresas que oferecem serviço de inteligência artificial. O pessoal já está saindo na frente, as empresas já querem atingir esse nicho de mercado altamente promissor que ainda está muito vago, né? E as empresas aí estão buscando esses serviços para gastar menos, reduzir custos. No final das contas, a questão é essa: o quanto você pode reduzir os custos pagando uma inteligência artificial ao invés de um dublador, né? Mas ele, de fato, não sabe dizer ainda quais são os projetos que estão funcionando dessa forma aí e como, de fato, as distribuidoras estão trabalhando nesse sentido, né?
Qual que é o grande ponto aqui? Qual que é o grande X dessa questão? O primeiro deles, o fato inegável na atualidade é: não dá para você bater de frente com esse tipo de tecnologia. Já era, acabou. Veja só, isso aqui é o equivalente do século XXI, né? Da década de 2020, é o equivalente disso àquele artigo, né? Aquela crônica muito famosa do Frederic Bastiat, que é a petição dos fabricantes de velas e outros utensílios aí, em que eles pediam para que a luz do sol fosse bloqueada para que eles ganhassem mais dinheiro, né? Então, realmente, isso já aconteceu no passado com a energia elétrica, muita gente perdeu dinheiro, acendedor de lampião, fabricantes de velas, todos perderam muito dinheiro nessa história aí quando isso aconteceu. Isso aconteceu com os computadores também, né? No momento que você tem hoje, a área que eu trabalho, departamento pessoal no escritório de contabilidade e tudo mais, hoje, o que eu faço sozinho ali, você precisava de 10 pessoas ou mais antes para fazer, datilografando o recibo de pagamento, fazendo conta na mão ali e arquivando, contando hora extra na mão. Enfim, hoje você consegue fazer isso de uma forma muito mais automatizada por meio de computadores. Então a inteligência artificial é apenas uma forma de você potencializar algo que já acontecia de outras maneiras e atingindo outras áreas, né? Principalmente a área criativa, que é o grande ponto. O computador era muito mais aquela coisa exata, calculada, né? Todas as áreas que exigiam isso foram penalizadas no passado com os computadores, mas se adequaram, fizeram suas adaptações ao longo do tempo, aí, de forma que ninguém passou fome por conta disso. Essa é a grande verdade. Ninguém caiu na miséria. Você teve que se reinventar no passado e você vai ter que se reinventar no presente também por conta dessas novas tecnologias. E aí entra toda a área criativa. Produção de vídeos, né? Produtor de vídeo, igual tem lá para o Visão Libertária, por exemplo, em breve você vai ter de uma forma muito acessível inteligências artificiais que fazem esse trabalho. E aí, você vai pagar uma pessoa para fazer ou você vai adquirir uma inteligência artificial que faz isso muito mais barato, né? A narração de vídeos, a própria dublagem também, né? E isso abre um mar de possibilidades para as empresas, para além do valor, que é o principal ponto. Claro, é mais barato e, de fato, isso conta muito. Não seria o suficiente, por exemplo, se a qualidade fosse ruim. Não faz sentido algum você pagar uma dublagem artificial se ela for de má qualidade, igual você tem a voz do Google e tudo mais. Você não pode pegar isso, usar e colocar num filme, porque realmente as pessoas não vão gostar de assistir, vão preferir uma voz humana, uma voz mais reconhecível, porque isso casa com a imagem que está sendo feita, dá mais emoção e tudo mais, né? Só que no momento que você consegue replicar isso com qualidade, com inteligência artificial, o que vai mandar realmente é o valor. E depois disso, do custo, né, você tem um monte de possibilidades. Por exemplo, a inteligência artificial não fica rouca, ela não tem um mau dia, né, não está estressada nem nada disso, ela não precisa descansar, não precisa dormir, trabalha ali em alta velocidade. E aí você imagina, por exemplo, séries, né, que chegam muito rápido, elas são lançadas lá no exterior e logo na sequência já tem que vir aqui para o Brasil com a dublagem pronta para serem transmitidas o mais rápido possível para os espectadores. A gente já viu problemas acontecendo em relação a isso, dublagens mal feitas, né? Tem aquele problema clássico lá do Flash, que vazou uma coisa na dublagem que não deveria vazar. Enfim, com inteligência artificial você resolve isso muito facilmente. A empresa lá de fora mesmo já pode mandar a coisa dublada em vários idiomas. Se for o caso, já chega aqui só para ser distribuído. Realmente dá para você potencializar a velocidade desse trabalho. E mais do que isso, né? Você pode fazer algo que a gente viu lá no filme Top Gun Maverick, por exemplo, né? Parece que aquele ator lá que faz esqueci o nome do outro cara lá, o Val Kilmer, né? Acho que é esse o nome dele. Que ele teve problemas de garganta, câncer e tudo mais. Ele não fala mais, se eu não me engano, né? E ele interpreta um personagem no filme com essas características, porém ele fala em determinado momento ali do filme e ele não tem voz mais. Como que isso foi feito? Por meio de inteligência artificial. Agora imagina só, você consegue fazer voz de pessoas que já morreram por meio de inteligência artificial. Isso é uma coisa impressionante que a dublagem jamais vai conseguir fazer. Então é um mar de possibilidades que se abre diante dos nossos olhos. O que tem que ser feito em relação a isso? Você tem que se adaptar à realidade, os dubladores têm que se adaptar a essa realidade aqui. Eu, no lugar dele, já estava trabalhando para fazer a inteligência artificial, dublagem por inteligência artificial, trabalhando nessa área, porque realmente a gente sabe
bem como é que funciona. Se você já usou o chat GPT para digitar um texto, para fazer ali um roteiro ou alguma coisa nesse sentido, você sabe que não dá para você pegar aquilo e usar. Você tem que fazer adaptações para a linguagem ficar mais acessível para as pessoas, para ser do jeito que você quer, a característica que você quer. Certamente essas ferramentas de dublagem de inteligência artificial vão precisar de uma boa revisão de um dublador que entende do assunto. Se eu fosse os dubladores, estaria trabalhando nessa área e nesse sentido, me antecipando ao mercado, oferecendo esse serviço de uma vez, ao invés de bater de frente aqui, lutando contra o que é inevitável, porque realmente não tem volta mais. Isso aqui é um caminho sem volta, né? Isso significa que a dublagem natural vai deixar de existir? Claro que não, né? Em primeiro lugar, porque a gente gosta dos dubladores aí, das vozes clássicas e tudo mais, a gente gosta de ouvir isso aí, né? Segundo lugar, porque tem muita coisa hoje que a inteligência artificial ainda não consegue reproduzir. Entonações diferentes, né? Uma voz mais caricata ou algo do tipo aí, que um dublador humano, natural, vai fazer, vai resolver. Eu vejo, inclusive, aí pelo menos no curto prazo, do uso da inteligência artificial para dublagem, eu não vejo o protagonista, por exemplo, saindo de uma dublagem humana. Provavelmente a gente vai ter isso mais para papéis secundários, papéis menores no primeiro momento, enquanto a tecnologia vai se aperfeiçoando simplesmente para enxugar custos, né? Não é aquela voz que precisa ser a melhor do mundo, aquele personagem secundário, porque não vai atrapalhar o desenrolar da cena, né? Mas a verdade é que não adianta lutar contra a tecnologia, uma vez que ela chega no mercado, uma vez que ela é bem aceita por todos, isso aí é um caminho sem volta, é inevitável que as coisas caminhem dessa forma, e o que a gente tem que fazer é se adaptar à nova realidade. Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.